Hoje a gente já teve vários indícios de que confirmam essa ideia mesmo de que ele vai para os Estados Unidos, né? Um deles é o fato de que o avião presidencial, que é o que eles chamam de Brazilian Air Force 3, foi para os Estados Unidos, né? Os radares que mostram a circulação dos aviões mostram que ele saiu de Brasília 0h48 de hoje, né? Passou em Boa Vista para reabastecer e chegou à cidade de Orlando, na Flórida. No mesmo dia, foi protocolado no Diário Oficial da União um pedido para que uma segunda sargento do Exército fosse para os Estados Unidos, no caso para a cidade de Miami, também na Flórida, para acompanhar como segurança familiares do presidente. Então há já essa movimentação para preparar a viagem. Esse avião normalmente é usado para isso, para ir uma equipe que prepara a viagem do presidente da República. Mas ainda há dúvidas de quando ele vai, quanto tempo ele vai ficar e qual cidade exatamente ele vai ficar, porque há uma ideia de que possa ficar no resort de Mar-a-Lago, né, que é a residência do Trump, e há gente também que diz que na verdade ele vai preferir uma casa de um fazendeiro que é um pouco mais reservada, que ele vai ter menos acesso às pessoas. Há inclusive quem diga que os dois, Bolsonaro e Michele, podem os dois irem para os Estados Unidos, mas ficarem em locais diferentes. Olha que coisa, um em Orlando e outro em Miami. Mas tudo especulação, cada hora um aliado fala uma coisa. Nesse momento a gente não sabe exatamente que dia que ele vai. O que parece muito certo é que sim, ele vai para os Estados Unidos em algum momento. Pois é, foi bem explicado essa parte que você destaca aí da questão dele ser presidente agora e depois não ser mais presidente. Segurança, claro que ele está presidente até 31 de dezembro, mas na hora que der ali 0h do dia 1º, ele já não poderia mais gastar nenhum centavo do dinheiro público do Brasil, né, Ricardo? Além, é claro, daquilo que ele já tem direito como ex-presidente, né? Isso, exatamente. Ele não poderia usar o avião da FAB, mas ele continua tendo direito a usar os assessores, né? Já foram nomeados, inclusive, 8 assessores presidenciais, que são, todos os ex-presidentes têm direito, 8 assessores que trabalham em segurança, em organização das coisas e tal, em assessoria, todos os presidentes têm, ele também terá direito, e esses assessores irão também, né? Então tem essa questão. E essa questão de quanto tempo ele vai demorar a voltar é uma dúvida, porque por um lado tem aliados que dizem não, o melhor é realmente ele ficar 3 meses fora, deixar a poeira baixar, não ficar sendo lembrado, porque provavelmente integrantes do futuro governo vão querer escarafunchar as coisas do governo Bolsonaro, e se ele ficar muito em evidência, ele faz com que lembrem o tempo inteiro dele, né? Que coloquem como uma ameaça. Por outro lado, se ele some na avaliação de alguns aliados e fica realmente fora da mídia durante esse tempo, fora do país, ele desestimula também aqueles aliados dele, pode aparecer uma outra liderança, né, que ocupe esse lugar dele. Então, é uma decisão que o presidente tem que tomar e provavelmente ele vai para lá sem a decisão exatamente de quando é que ele vai voltar, né? Ricardo, só dele ter ficado já quase 2 meses sem se pronunciar, sem conversar com o eleitor que votou nele em 30 de outubro, 58 milhões de eleitores, e ele já deve ter perdido um pouco desse espólio também político, né? Mas por outro lado ainda tem muita gente, obviamente, que continua seguindo e que mantém essa coisa viva, com a explicação de que, olha, o presidente está mais quieto porque tem decisões que precisam ser tomadas, ele ainda precisa de esperar as coisas acontecerem. Inclusive hoje lá no Palácio da Alvorada, o nosso repórter Manuel Marçal esteve por lá durante a manhã inteira, acompanhando, circulando junto aos apoiadores do presidente. Muita gente chegando o tempo inteiro, tirando foto, pessoas gritando, pedindo que o presidente aparecesse, rezando para o presidente, e alguns inclusive reclamando também. Ele ficar aqui, temos que convencer ele a ficar aqui, mas tudo isso ainda está muito colocado, né? Certamente ele será uma grande liderança, independente de qualquer coisa. Se ele sumir agora, voltar daqui a 3 meses, ele certamente, quando voltar, terá uma boa recepção, né? A gente viu, por exemplo, o presidente eleito Lula, né? Ficou preso 500 e tantos dias, né? Sem falar, só com a militância em volta, fazendo aquele movimento, e não só manteve a sua estrutura política e o seu cacife, como virou presidente da República. Então, assim, mesmo que Bolsonaro não queira, ele continuará sendo uma liderança para muita gente, calado ou não, né?
Isso sem dúvida. Sobre a manifestação que ocorre em frente ao QG do Exército aí em Brasília, Ricardo, o futuro ministro Flávio Dino, diz que já está em fase final de desmobilização. As pessoas estão deixando lá aquele grande acampamento em frente ao Exército? Olha, tem menos gente do que tinha anteriormente, mas assim, não é uma desmobilização completa, como se fosse assim um negócio gradual e que no dia da posse não vai ter ninguém. Se não houver uma decisão das forças de retirar ali as barracas e desmobilizar aquele contingente, ele continuará existindo até o dia da posse, muito provavelmente, ainda que com menos gente. O fato é que há um debate muito grande, né? Primeiro, de quem tem que fazer isso, porque a polícia do DF diz que ela precisa de autorização por ser uma área militar e o Exército diz que a função é da Secretaria de Segurança. Essa é uma questão. A segunda questão é se o Exército acha, né, e as forças de segurança, que vale a pena também algum tipo de confronto que pode haver se houver a tentativa de retirada, né? E também há discussão sobre, olha, essas pessoas estarem lá não é o crime, né? Elas podem ficar lá, se elas quiserem ficar lá. Então, assim, o que embasa? Teria que ter uma decisão judicial, não dá simplesmente você entrar na justiça, fazer o pedido, a Justiça Federal determina, porque é uma área federal, e aí vai alguém lá e tira, né? Se não houver uma decisão da justiça, a gente vai ficar nessa, mas muito provavelmente até o dia da posse vai haver alguma ação para retirada, e isso foi reforçado com o fato de já ter havido uma troca no comando do Exército, né? Inclusive, essa é uma curiosidade, né? Houve já uma troca no comando do Exército, o indicado por Lula já assumiu o comando do Exército. Haverá uma troca também antecipada antes da posse na Marinha e só não haverá na Aeronáutica, né? O comando da Aeronáutica ficará até o dia 2 de janeiro, quando haverá a mudança. E as pessoas podem perguntar por quê, né? Que houve troca em 2 e não houve em 1. E aliados dizem que é o seguinte, olha, o presidente atual precisa que o comandante da Aeronáutica, justamente porque ele vai precisar utilizar a aeronave da FAB para fazer esse deslocamento e ele não pode correr o risco de alguém vetar, falar que não vai, dificultar de alguma forma ou vazar alguma informação também, né? Então é melhor que a cúpula continue nas mãos dele, pelo menos essa é a ideia que os aliados têm dessa história da mudança dos comandos. É curioso, né, Ricardo, porque esse comandante da Júnior, ele foi o primeiro que dizia que queria já sair do comando uma semana antes da posse do Lula, que ele não ia querer fazer aquela passagem oficial como acontece em toda a troca de governo. Agora ele é o único que quer ficar até o dia 2, né? Ele falou, Exato. Já que eu vou ter que ficar, quero ficar mais um dia. Isso, porque o presidente pediu, e ele é o mais próximo de Bolsonaro, que fez algumas declarações para Bolsonaro, ele é considerado dos 3 comandantes aquele que cumpre mais diretamente as ordens do presidente e aceita mais diretamente as visões do presidente sobre as coisas. Ricardo, e para a gente poder finalizar, a gente tem uma decisão aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do STE também, do TSE, melhor dizendo, Alexandre de Moraes, sobre porte de arma em Brasília até 2 de janeiro. Exatamente, foi um pedido feito pela equipe de transição, a equipe de Lula, e foi acatado, né, no âmbito de um dos inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal, e com isso, a partir das 18 horas de hoje, com exceção das forças de segurança, ninguém mais pode portar armas em Brasília. Isso vale inclusive para uso, né? Caçadores, colecionadores, atiradores desportivos, eles terão que armas pela cidade. Se forem pegos com alguma arma, podem ser autuados, serão autuados em flagrante, presos. Então, isso vale a partir das 18 horas de hoje até o dia 2. É uma medida para tentar tornar, né, porque já há essa tensão muito grande, e há várias medidas. Essa é uma. Outra é a questão da Força Nacional, né, de Segurança, que pode ser utilizada. Polícia Federal, mais de 1.000 homens da Polícia Federal, além das Forças de Segurança do DF. E a gente já falou ontem a dúvida sobre o desfile também, pode ser uma medida de segurança, evitar o desfile aberto. É outra medida que está sendo avaliada.